Olá, boa noite. Estamos iniciando o programa Educação e Debate. Nosso programa é uma parceria entre o CMP Sindicato e a TV Câmara, canal 16. Educação e Debate fala sobre assuntos relacionados à educação. E na noite de hoje nós temos o maior prazer em receber a nova reitoria, recentemente eleita agora no mês de maio. Eles vão conversar conosco a respeito das questões da UPF para os próximos 4 anos. Então nós temos o prazer de receber a candidata e também eleita reitora, a primeira mulher reitora eleita na UPF, Bernadette Maria Dalmolin. Bernadette, seja muito bem-vinda ao nosso programa e boa noite. Obrigada, boa noite. Quero receber também o Antônio Tomé, que é o vice-reitor de pesquisa e pós-graduação. Antônio, seja bem-vindo ao nosso programa. Ok, muito obrigado pelo convite. E o Cristiano, que também é Cristiano Serve, né? Cristiano Serve, que está à frente da vice-reitoria administrativa. Cristiano, seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, Eduardo. Boa noite a todos os telespectadores. Eu volto à minha pergunta à Bernadette. Bernadette, nós tivemos um processo muito acirrado na eleição. Gostaria que tu falasse um pouquinho sobre essa construção da chapa de vocês e a tua perspectiva, a perspectiva da nova reitoria em relação aos próximos 4 anos, levando em consideração que tu és a primeira mulher eleita como reitora da UPF. Então, nós fizemos um processo que foi muito bacana na universidade. O nosso grupo, ele foi um grupo que foi chamando as pessoas todas da universidade, professores, alunos e funcionários, a discutirem um projeto de universidade. Qual é o projeto que nós queremos para os próximos anos? A proposta foi sendo discutida, né, a partir de uma avaliação ampla da própria universidade, o que nós deveríamos aprimorar, que frentes nós deveríamos priorizar, e assim foi se desenhando um projeto de universidade para os próximos anos. Junto a isso, esse mesmo grupo também foi trabalhando um perfil para os gestores, né? Um perfil que tivesse uma relação comunitária boa, um bom trânsito interno também, com bom diálogo, que tivesse uma experiência de gestão, pessoas, enfim, que pudessem fazer essa mediação da gestão com os distintos segmentos. Esse processo foi evoluindo e, na sequência, nós fomos então buscando em cada unidade, a partir de indicações diretas, nomes que poderiam representar esse projeto. Foi aí que nós chegamos a 18 nomes inicialmente, sendo indicados pelas unidades. Na sequência, a partir do estudo desse perfil, de discussões maduras com o grupo, nós fomos vendo quais seriam então os colegas que poderiam fazer frente a esse projeto, e aí chegamos inicialmente em 4, depois 5 nomes, né? Nós fomos fazendo em etapas, até para que nós tivéssemos mais tranquilidade nessa escolha, nesse processo. Mais transparência também, Isso, né? E que não é fácil, né, Eduardo? Imagina. Nós discutimos muito a participação, nós discutimos muito a democracia, mas a verdade é que esse percurso, ele é um percurso que faz com que as pessoas se exponham, que as pessoas falem, né, que as pessoas coloquem as suas perspectivas e também a perspectiva de fazer frente a um projeto que é coletivo. E eu acho que um dos grandes problemas também, se é que podemos chamar de problema, é a qualificação dos possíveis candidatos para se compor um grupo tão reduzido, como são 5 pessoas. Eu acho que tu teve dificuldade nessa questão também, imagino eu. Não, com certeza, né? É complexo pensar assim, qual é o nome que pode representar. Eu penso que nós, naquele momento, fizemos uma escolha bastante importante, assim, de 5 nomes que podem e vão se complementar e que podem e vão levar à frente aquele projeto. E aí tu me perguntavas quais as perspectivas, né? A perspectiva, de fato, é nós levarmos a cabo a proposta que foi pensada por esse coletivo e que vai ser continuada por esse coletivo, porque nós temos um compromisso muito forte de fazer uma gestão compartilhada de fato.
Nós temos uma estrutura na universidade toda colegiada, e é muito bacana isso, mas nós precisamos fazer com que as decisões, as elaborações, as proposições, elas de fato passem por esses setores, né? Que elas de fato sejam discutidas lá e que aquilo que é discutido possa ser implementado. Então nós fizemos esse trabalho, pensamos em continuar nessa lógica, que é um dos grandes pilares da gestão, e aliado a isso, os pontos que foram elencados é de qualificação, fortalecimento da graduação, né? Nosso carro-chefe, digamos, é a graduação, onde temos a maior porta de entrada de alunos, é a graduação. Então nós precisamos acelerar o aprimoramento desses cursos, nós precisamos estar sempre atentos àquilo que também a sociedade vai colocando como necessidade, então essa interlocução ela é muito importante. A consolidação da pesquisa, da pós-graduação e da extensão, que foram aspectos bastante importantes e fortalecidos nesses últimos anos, mas que ainda precisam de consolidação, precisam de aprimoramento. E, obviamente, a questão da sustentabilidade acadêmico-financeira, que no cenário atual também é uma grande preocupação complexo, que nós temos diante da natureza da nossa instituição, que é uma instituição comunitária, pública não estatal, que tem algum subsídio, né, em termos de bolsa de alunos, mas que é financiada de modo geral pelos próprios estudantes. Pelas mensalidades. Pelas mensalidades em especial. E essa questão me parece que ela é preponderante, principalmente num cenário tão incerto, né, Cristiano? Foste eleito o vice-reitor administrativo. Como é que tu pensa em enfrentar esse desafio que está posto, imagino eu, para você, de ter que administrar uma estrutura enorme, né, com um número muito grande de funcionários e de colaboradores, dentro de um cenário nitidamente de recessão? Como é que tu pensa isso? Como é que tu vê como estratégia para resolver essa questão para os próximos 4 anos, Cristiano? Perfeito. É uma situação realmente que transcende a questão da universidade, né? Porque é uma crise financeira, né, que está sobre o país já há algum tempo e nós não estamos conseguindo avançar, né? E avanços existem, mas são mínimos, né? Mínimos, mas nós não estamos conseguindo sentir esses avanços aqui, né, na nossa região, especialmente na área da educação. Então, eu digo o seguinte, que uma pessoa ela não consegue dar conta de uma estrutura gigantesca, complexa, como é a Universidade de Passo Fundo, né? Por isso que a professora Bernadette falou da gestão compartilhada, né? A nossa base da campanha é a gestão compartilhada. Então, ela pressupõe uma corresponsabilidade de todos os atores envolvidos, de professores, de alunos, de funcionários, obviamente que com uma vice-reitoria administrativa séria, engajada, comprometida, né, com resultados, cuidando dos indicadores financeiros e administrativos, né? Mas onde cada um também tem a sua parcela, tem a sua parte de contribuição, né? Nós temos a estrutura colegiada, né, com os professores, né, que formam os colegiados dos cursos e das áreas. Nós temos o Conselho das Unidades Acadêmicas, né, que é formado pelos coordenadores dos cursos, das áreas, coordenador de pesquisa, de extensão, de pós-graduação, e temos os diretores das unidades, né, que são 12. Então, todos esses fazem parte da gestão nessa estrutura orgânica que é o funcionamento da universidade. E e terão que estar comprometidos com esse novo processo, né? Com esse novo momento das universidades, né? Exatamente. Então, nós passamos por um momento de dificuldade, né? Não é só a UPF que passa por isso, né? Então, o nosso foco hoje é a ampliação das receitas, né? Porque nós passamos por um momento de diminuição de quadros, né? Não foi tão expressivo, mas nós tivemos, aconteceu, redução de carga horária, nós tivemos redução de receita, né? Muito pela dificuldade do próprio governo, né? Que não nos repassou assim como ele vinha repassando a tempos anteriores, né?
E isso fez com que a gente buscasse uma contenção de despesa, né? Mas nós precisamos focar no aumento da receita, né? Para evitar que se tenha que fazer cortes. Exatamente, porque a missão da universidade comunitária, além de ter a formação do estudante como um ponto principal, outra questão chave é a geração de oportunidades. É gerar emprego, né? É gerar renda, né? Esse é o nosso papel. Nós viemos da comunidade e nós precisamos devolver isso para a comunidade. Então, desligamentos, enxugamento, passa longe de uma instituição comunitária, né? Obviamente que nós não podemos nos descuidar dos indicadores. Sem dúvida. Né? Tomé, conhecido como Tomé, né? Tomé, pesquisa e pós-graduação. Me parece que uma das tendências hoje, em termos nacionais, é a internacionalização da questão da pesquisa, da questão das próprias universidades, uma conexão maior com o mundo exterior. O que tu tens em termos de projeto pensando nessa perspectiva? Uhum. De fato, né, eu costumo brincar que o mundo é pequeno, né? Na verdade, o mundo é muito maior e o sistema acadêmico, científico, ele é muito maior do que a Universidade de Passo Fundo em si. Então, a Universidade de Passo Fundo já vem com essa preocupação há muito tempo, né? Muitos professores já foram buscar seus pós-doutorados fora do Brasil para iniciar esse processo de internacionalização. E isso já está bem avançado, né? Nós temos vários convênios internacionais que já existem, existe recurso público, acabamos de encaminhar um projeto para ampliar essa internacionalização da UPF, e eu acho que esse é um caminho sem volta, né? Eu acho que nós só vamos consolidar o que existe e ampliar nas diversas áreas do conhecimento. Até porque isso acontecendo coloca a UPF em termos de avaliação num outro patamar, não é mesmo? Exatamente. Hoje a UPF tem uma série de convênios internacionais, são alunos nossos, são professores que estão indo para o exterior, né, buscando esse conhecimento, buscando essa formação e retornando, e principalmente os professores, quando retornam do pós-doutorado, eles retornam com esse contato, com esse vínculo, né, e que dentro do processo de avaliação das instituições que existem, né, tanto da pós-graduação quanto a graduação é avaliado, o fato da universidade ter essa ligação, com os outros países, melhora a sua avaliação. Coloca em outro patamar. Se me permite fazer uma complementação em relação à internacionalização. No ano passado nós discutimos, ao final do ano, aí, uma política de internacionalização para a universidade, né? E vem bem ao encontro do que o professor Tomé estava trazendo. É claro que nós temos uma realidade, Eduardo, que precisa ser trabalhada desde a chegada do nosso aluno, buscando aprimoramento com a língua, o inglês, e você é professor de inglês, sabe que não é bem assim. Isso, porque essa é uma das deficiências do egresso, né, na universidade. Inclusive com os alunos, que nós tínhamos o Ciências Sem Fronteira até há pouco tempo, uma das grandes limitações que nós tínhamos dos alunos era a questão da língua, né, especialmente da língua inglesa. Então, nós já temos aí um conjunto de ações, algumas das quais já iniciaram, que envolvem desde o aprimoramento da língua do nosso aluno, né, da ampliação desse capital cultural do nosso aluno, para que ele possa ter condições, desde a graduação, de acessar também outros países, poder conviver. A ideia, né, o nosso sonho de consumo, e é o que nós colocamos como imagem objetivo lá no nosso plano, é que nós possamos ter esse trânsito, essa mobilidade, tanto dos nossos alunos da graduação, quanto da pós-graduação, quanto dos professores, tanto no ensino, na pesquisa e na extensão, né? É claro que essa é uma caminhada, mas ela tem que ser pensada de forma articulada e permanente. Então, é isso que nós estamos agora, assim, de posse de um conjunto de indicadores, eu diria, de
pessoas também que fizeram seus doutorados, pós-doutorados. Agora nós temos condições de fazer, de fato, um programa mais permanente na instituição. E aí ir preparando a nossa base, né, para que a gente consiga avançar nessa questão da internacionalização. Porque ela é fundamental e estratégica, né, para o PF. Sim, nós precisamos, de fato, ter professores pesquisando juntos, alunos pesquisando, enfim, vindo para cá também, alunos do exterior vindo para a nossa universidade. Esse fluxo nós precisamos melhorar. Nós conseguimos, eu acredito, ter bases fortes para isso, com muitos professores, em especial, que fizeram seus doutorados e pós-doutorados fora do país. Eu vou encerrar esse bloco e nós temos o outro vice-reitor, o Rogério, né, que vai entrar no segundo bloco conosco. Mas eu quero ainda perguntar para ti, Tomé, sobre a questão do financiamento da pesquisa. A gente sabe que, para a gente encerrar esse bloco, o financiamento da pesquisa no Brasil é um problema sério, né? E não é para o UPF, é de modo geral e é institucional como nação. Não há uma prioridade no financiamento da pesquisa. Como é que tu pretende resolver essa questão? Boa pergunta, porque nós exploramos bem esse fato, né? De fato, o financiamento público de pesquisa são poucos órgãos de pesquisa que financiam, e nos últimos anos os valores foram diminuindo, né? Então nós tivemos um momento aí que a gente brinca de vacas gordas, que foi até o ano de 2014 e depois diminuiu. O que a gente enxerga? Essa vice-reitoria a gente chama de vice-reitoria de pesquisa e pós-graduação, mas nós podemos adicionar um nome nela, que talvez até seja adicionado, que é de inovação. E nós temos desde 2014 na UPF, a gente chama de UPF Parque, que é onde o conhecimento é agregado valor ao conhecimento. E em 4 anos, 3 anos e meio, não deu 4 anos ainda, a gente construiu uma estrutura muito grande, né, com empresas dentro da própria universidade, com empresas de alunos da universidade sendo formados, onde parte desse recurso está voltando para a instituição. E a gente tem certeza que esse é um caminho de buscar recurso no futuro, vender o conhecimento, vender a inteligência, e parte desse recurso ser revertido para financiar a pesquisa e inclusive a pós-graduação. Né? Seja reinvestir parte desse recurso aí, que todo mundo saia ganhando nesse processo. Né? Perfeito. E ficar menos dependente do financiamento público. A gente vai fazer então, obrigado Tomé, a gente vai fazer um breve intervalo e voltamos daqui um pouquinho. Olá, estamos de volta com o programa Educação e Debate e na noite de hoje estamos conversando com a nova reitoria eleita da Universidade de Passo Fundo. No primeiro bloco conversamos um pouquinho com a reitora eleita e com os vice-reitores administrativo e de pesquisa, e agora entra no segundo bloco o Rogério Silva, que é o vice-reitor de extensão e assuntos comunitários. Então, Rogério, seja bem-vindo ao nosso programa. Boa noite. Boa noite, obrigado, Eduardo. É um prazer estar aqui com vocês. Rogério, eu quero começar contigo com o seguinte. Eu peguei lá no programa de vocês uma frase que é bem significativa e tem a ver com a tua vice-reitoria. E que fala como a UPF, como instituição comunitária, pública, não estatal, ela tem a missão de manter uma profunda e constante sinergia com a comunidade regional. Quero saber de ti como é que na prática tu vai dar encaminhamento a essa sinergia, a essa conexão com a comunidade, tendo em vista o UPF ser uma entidade comunitária. Bom, a gente já tem uma realidade de trabalho que foi liderado pela professora Bernadette ao longo dos últimos 6 anos, quando ela esteve à frente dessa vice-reitoria, que é a vice-reitoria de extensão e assuntos comunitários. Muitas vezes as pessoas desconhecem, mas a Universidade de Passo Fundo tem mais de 60 programas, tem dezenas de projetos de extensão nos mais variados cursos da instituição e que envolve um número significativo de professores e também de alunos e que estão nesse contato direto, nessa aproximação da instituição, o PF, com a comunidade.
aqui em Passo Fundo, e também o desafio, é claro que é maior, é nós fazermos isso nos camping, onde a instituição está presente. Mas nós já possuímos experiências nos municípios de Carazinho, Sarandi, Soledade, Casca e Lagoa Vermelha. Bom, esse trabalho que foi construído pela equipe da professora Berna, como eu disse, ao longo desses últimos 6 anos, resulta numa política de extensão que a Universidade de Passo Fundo tem. Resulta também num quadro de professores extensionistas. Isso tudo tem sido muito observado por outras instituições. Essa semana mesmo nós estamos com um colega nosso apresentando um projeto que eu estive ligado nos últimos 12 anos, que é o Balcão do Consumidor, na Universidade Mackenzie, em São Paulo, que é um projeto genuíno, originado nosso e que no caso da Faculdade de Direito, mas que se tornou referência, assim como nós temos vários outros programas e projetos de extensão ao longo desses mais de 60 cursos que a instituição tem. Quando a gente fala em extensão, eu imagino que nós aqui, como o PF, nós estejamos pensando na questão da comunidade e no acesso das comunidades, principalmente aquelas que têm as menores possibilidades de atingir o capital cultural. Me parece que essa é a ideia de uma universidade comunitária, não é mesmo? Eu quero saber de ti, Berna, dentro dessa perspectiva, como é que tu vai fazer, como é que a tua gestão vai fazer essa questão da universalização, de trazer o aluno para a universidade e principalmente o aluno dessa camada menos favorecida da sociedade. Como é que ele vai entrar na universidade? Então, acho que a gente pode falar de universalização aí de várias formas, né? Retomando a questão desse trabalho comunitário, nós procuramos identificar realmente quais são as grandes necessidades do cenário e trazer para dentro dos cursos para que isso possa ser revertido, né? Para que o nosso aluno possa, de fato, ter um aprendizado significativo aí durante o seu processo de ensino-aprendizagem. Agora, tem um aspecto que é o acesso e a permanência desse aluno. Né? Porque essa questão teve um problema sério com a limitação dos financiamentos. Dos financiamentos, né? O FIES, por exemplo, né? Nós tínhamos aí uma forma de gerenciamento do FIES que estava bem mais aberto, flexível e que todo aluno que quisesse poderia ter esse financiamento, o que não ocorre hoje. Inclusive nós nem estamos nesse momento com assinatura junto ao MEC do FIES. Então nós temos aí algumas possibilidades importantes. O próprio ProUni, né? O ProUni hoje, Eduardo, nós temos uma proposta de intensificar o trabalho para que essas camadas, inclusive nós temos um cursinho pré-vestibular que chama um cursinho popular, que é para facilitar as pessoas de camadas sociais, de determinadas camadas sociais, a esse processo de fortalecimento da sua aprendizagem para que eles possam acessar a universidade. E uma das vias possíveis é o ProUni. Hoje nós não preenchemos o número de vagas que nós temos ProUni. Nós ficamos aí em torno de 50% da utilização dessas vagas. Então, essa é uma forma de acesso possível que existe dentro da nossa universidade e nós gostaríamos de otimizá-la. Para além disso, nós temos várias formas de financiamento, né? Não temos o FIES, mas temos um programa próprio que chama o PAI UPF, temos outros programas e temos bolsas também. Bolsas para que esse aluno possa reduzir, então, o valor a ser pago na universidade. Para além disso, nós temos também bolsas de pesquisa que a própria universidade, de iniciação científica para o nosso aluno, que a própria universidade investe, bolsa de extensão. Financiamento próprio da universidade. Financiamento próprio da universidade. Ela paga o aluno, ela oferece uma bolsa, ele participa de edital, né? Então nós temos aí uma infinidade de possibilidades para que o aluno consiga ter um recurso, digamos, mínimo para ele gerenciar sua vida, ter um pouco mais de oportunidades de permanecer na universidade. Além disso, nós também temos um programa que é específico para os nossos alunos ProUni 100%,
porque uma das maiores dificuldades é eles permanecerem aqui. Eles até ligam, vêm para cá, gostam da universidade, mas aí eles não têm o aporte necessário para moradia, para o transporte, né? Para alimentação, e acabam desistindo. Nós temos um programa hoje, ele atinge em torno de 200 alunos, que é um auxílio permanência, que nós chamamos. Que é dar um valor aí para ele poder ter a sua alimentação durante o período que aqui ele está. Então nós procuramos oferecer, compreender a necessidade dos alunos, né? E oferecer essas possibilidades financeiras. Um outro aspecto ainda que eu queria colocar, Eduardo, que é importante para nós, é essa bagagem cultural que o aluno traz. Muitas vezes ele vem com uma certa defasagem para a universidade, né? E nós não podemos fazer de conta que não é problema nosso. É problema nosso, sim. Então, quando o aluno chega e ele chega com essa dificuldade na área de engenharia, por exemplo, é bastante clássico, o aluno chega com dificuldade de cálculo. Então, como é que nós vamos dar conta, como é que nós vamos ajudar esse aluno, né, esse estudante, a ter as condições de acompanhar aquilo que a universidade tem a oferecer? Também temos programas nessa direção. Então, nós procuramos, né, dentro das políticas institucionais, oferecer tanto esse aporte financeiro para que ele possa permanecer, quanto esse trabalho mais do âmbito cognitivo, afetivo, de acolhimento dessas pessoas para que elas possam ter as condições necessárias para acompanhar o seu estudo. E até porque isso vai ser o perfil do aluno que vai sair da universidade, vai ir para o mercado e vai ir para a sociedade, e ele vai dizer o que é o PF, né? Exatamente. O Cristiano, ele ficou aqui conosco no segundo bloco também, porque ele não pode escapar de uma pergunta que eu acho que todo mundo se faz quando se fala em UPF, que é a questão, falaste em receita, né, de aportes de receita. O EAD tem sido uma opção que muitas universidades têm ido ao encontro em função da rentabilidade que é um programa de EAD. A UPF pensa nessa possibilidade de receita e nessa possibilidade de ensino, o ensino à distância? Perfeito. O EAD, ele faz parte da nossa vida hoje, né? Os nossos filhos, né? Os jovens de hoje, eles nasceram na era da tecnologia, né? Então, apesar das escolas tradicionais ainda serem nas salas de aula, né, clássicas, muito conteúdo está fora da sala de aula. E nós precisamos avançar nessa frente. Então, nós temos sim, claro, né, como meta da gestão, expandir a EAD na UPF, né? Mas fazendo isso de que forma? Não competindo no mercado, né? Não com uma visão mercantilista, que seria um contrassenso, né, pela nossa natureza comunitária. Nós queremos o quê? É oportunizar que pessoas possam ter aula com professores da UPF, né, com pessoas qualificadas aqui na UPF, e isso transcendendo as fronteiras da nossa região, né, expandindo isso então para outros estados. Então levar a oportunidade de formação da UPF para além dos nossos muros. Obviamente que a EAD hoje ela pode nos trazer, né, como tu bem disseste, novas receitas. Né? E nós pretendemos buscar isso, né? Atacando nesse primeiro momento em duas frentes, voltado mais para a extensão, né? Para cursos de extensão e também para cursos de especialização, né? Que nós chamamos de lato sensu. Na graduação, nós já temos uma estrutura que hoje é atendida pela UPF Virtual, né? Que dá suporte para as disciplinas que possuem, né, a característica da EAD, né? E nós pretendemos manter essa característica, fortalecer, inclusive ampliar, né? Porque nós nos deparamos com uma situação. Muitos alunos eles têm dificuldade de vir até a universidade, né? Nós temos muitos alunos que são de fora de Passo Fundo, né? Então, para eles poder estudar em casa, quem sabe até do trabalho deles, se deslocando menos para cá, né? É um custo menor que eles vão ter com relação ao transporte, com relação à alimentação, com relação ao risco também das estradas. De uma viagem, né? Exatamente.
Então, essas oportunidades nós precisamos ofertar aos nossos alunos. Então, e vai ser ofertado. Vai ser ofertado. Vai ser ofertado. Nós temos, inclusive, uma meta aí de expandir essa estrutura que nós temos hoje, que é a UPF virtual, dando condições, então, para que as pessoas possam desenvolver todo esse trabalho. Perfeito. E, Rogério, vamos falar um pouquinho sobre a questão do lato sensu e extensão, que também é uma proposta de vocês no programa, e que falava em estabelecer aproximações entre a pós-graduação lato sensu e a extensão. Como é que funciona exatamente isso, para que a gente possa entender um pouquinho melhor essa proposta? Vem da mesma linha disso que o professor Sérgio acabou de colocar. Nós entendemos, e essa foi uma das nossas propostas, que nós podemos investir sim em cursos de extensão e também nas especializações. E nós podemos, em algum momento, isso vai depender de um estudo e vai depender dos cursos que forem ofertados, fazer aproximações entre a lato sensu e também a extensão. A extensão ela nos permite uma infinidade de oportunidades. São cursos de atualização, cursos rápidos, cursos dinâmicos, que podem estar disponíveis a profissionais das mais variadas áreas. Muitas vezes, esses profissionais eles não têm o tempo para frequentar um curso de especialização, que é um curso de uma duração mais longa, que tem uma exigência maior, mas ele precisa de uma atualização, e eu pego um exemplo do direito, que é o meu curso, Reforma Trabalhista. Nós tivemos agora aí o país sacudido pela reforma trabalhista. E uma especialização lato sensu, ela nem consegue trabalhar de uma forma mais objetiva todas essas mudanças que aconteceram na CLT nos últimos anos. Mas isso pode ser ofertado através de módulos na extensão. E pode também servir a partir de um estudo, a partir de uma discussão que faremos juntamente com o professor Tomé, que é o nosso vice-reitor de pesquisa e pós-graduação, pode ser aproveitado em módulos, talvez, na especialização, ou vice-versa, a especialização na extensão. Eu acho que a gente pode fazer esses cruzamentos, porque você tem assim uma infinidade, repito, uma infinidade de oportunidades de cursos rápidos, dinâmicos e que suprem a demanda daquele profissional que naquele momento ele não está disponível para fazer uma especialização. Um processo mais longo. Exatamente. E pode acontecer também um fenômeno que isso se registra a partir daquela experiência na extensão, ele se motivar e ir para um curso lato sensu, um curso de especialização e depois fazer, porque a gente sabe da necessidade, buscar um mestrado e até mesmo um doutorado. Então, a gente pode fazer esse caminho, essa ligação entre extensão e pós-graduação e trazendo pessoas para dentro da instituição. Acho que essa é o grande desafio no pensar e no agir que a gente vai ter. Me permite fazer uma consideração, assim, até para ilustrar melhor a importância de uma universidade como a nossa, Que nem toda universidade, mesmo a pública, às vezes não se envolve tanto com as comunidades quanto a gente se envolve. Há pouco tempo nós participamos de um processo que também foi uma assessoria de extensão de um planejamento estratégico de um município sede de um campus nosso. Foi muito interessante, nós de fato escutamos todos os segmentos da população, fizemos todos os passos de um planejamento estratégico a partir de um determinado método e nesse desenho do planejamento e do plano, nós identificamos várias questões que precisariam ser trabalhadas. Passado algum tempo, nós já estamos trabalhando com a nova gestão do município também, com cursos básicos, desde, por exemplo, como fazer a parte fiscal, a parte econômica de uma pequena empresa, como regularizar determinadas organizações que não estão legalizadas ainda, como trabalhar um determinado aspecto lá da educação básica que é fragilizada, como pensar uma pequena empresa ou como constituir uma pequena empresa, como pensar processos
de empreendedorismo dentro já da sala de aula. Coisas dessa natureza que foram nascendo dessa demanda comunitária e que vieram para dentro da universidade, né, fazendo esse movimento de diálogo com o poder público, com os segmentos e oferecendo oportunidades. Então, parte disso vira curso de extensão, parte disso vira curso de especialização, parte disso vai lá para dentro de um curso de administração, por exemplo, numa graduação, onde nós podemos flexibilizar esse curso que está nesse campus, né? Trazendo mais alguns aspectos da matriz produtiva desse lugar, enfim, de toda a densidade cultural que tem desse lugar. Então, a nossa ideia é ter essa flexibilidade, ter esse diálogo e ver como é que essa instituição, que hoje tem 50 anos, ela pode continuar esse desenvolvimento econômico, social, de forma sustentável, né? E como é que o nosso aluno pode ter a melhor formação para também voltar para esse ou para tantos outros lugares onde ele quiser e desenvolver um trabalho de qualidade. Eu acho que a base de tudo isso é o diálogo, né? Pelo que eu noto nas tuas palavras, a sensibilidade e o diálogo de saber entender as necessidades de cada comunidade. Eu, infelizmente, tenho que encerrar o nosso programa, ele é bem breve. O assunto ele caberia em mais um programa para que pudéssemos discutir mais amplamente. Eu quero agradecer, então, a presença do Tomé, agradecer a presença do Cristiano, do Rogério pela atenção e o carinho de ter atendido o nosso convite. Agradecer a você, Berna, e eu quero que rapidamente, assim, tu nos diga, para encerrar, qual é o perfil desse aluno que vai sair a partir de agora da UPF. Olha, um aluno que tenha capacidade crítica, capacidade reflexiva, né? Que tenha um conteúdo humanístico forte, que seja muito bom tecnicamente. Então, nós esperamos que o nosso aluno tenha essa integralidade, ele seja, de fato, um ser inteiro que se forma, se qualifica e possa desenvolver o trabalho da maior qualidade onde ele for se inserir profissionalmente. Essa eu acho que tem sido o grande desafio de todos, né, no ensino superior, aliar a questão técnica com a questão humana, né? Isso. Então eu agradeço mais uma vez o carinho e a atenção de vocês e agradeço a atenção de todos os telespectadores e convido a todos para que fiquem aqui conosco na TV Câmara Canal 16, porque daqui um pouquinho nós temos mais atrações de qualidade. Uma boa noite e uma boa semana a todos.